Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Convido a amada igreja para que abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 35. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Diz-nos assim a santa palavra de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel? Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Meus amados irmãos, de todos esses versículos que foram lidos, eu quero destacar apenas o versículo 38, a partir da parte B, a palavra que diz assim: Que buscais? Para dar introdução a esta mensagem, eu gostaria que a igreja percebesse juntamente comigo que quando nós olhamos para este texto, o que mais se evidencia nesta história é a expressão do Senhor Jesus Cristo, quando André e João, o evangelista, que eram discípulos de João Batista, eles se aproximam de Jesus, porque João Batista havia dito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando eles se aproximam de Jesus, Jesus se volta para eles e pergunta: Que buscais? Quer dizer, o que vocês estão procurando? O que vocês querem? E é interessante, irmãos, que esta pergunta é uma pergunta que ainda é atual para esta noite.
eu gostaria de pegar esta pergunta de Jesus e dirigir para nós, para mim, para você. Jesus, ele pergunta: que buscais? O que você quer da sua vida? O que você deseja? Qual é o objetivo da sua existência? Qual o alvo da sua existência? Onde você quer chegar com a sua vida? O que você busca com a sua vida? Você busca dinheiro? O que você busca? Você busca poder? Você busca fama? O que você busca? Você busca riqueza? Você busca prazer? Qual é a finalidade da tua existência? Para que você tem existido? É uma pergunta importante para fazermos hoje na nossa vida. Em que tem consistido a minha vida, a minha existência? Será que eu tenho vivido apenas para satisfazer os desejos da minha carne ou para buscar a Deus? E uma pergunta em cima desta pergunta: o que nós buscamos quando nós viemos a Jesus, quando nós nos aproximamos de Jesus? Qual é a motivação do nosso coração? Uma pesquisa realizada na Suécia, no ano de 1979, demonstrou o seguinte: a maioria dos entrevistados jovens, eles buscavam na vida apenas um bom trabalho. E se nós fizermos uma pesquisa nos dias atuais, levantarmos uma pesquisa nesta era moderna, isto não vai ser diferente. A maioria dos jovens quer um bom trabalho. O motivo é que eles estão sempre estudando, se atualizando. Outros buscam um cônjuge. E nesta pesquisa da Suécia, no ano de 1979, muitos diziam que se encontrassem o cônjuge ideal, já estariam realizados na vida. Outros, nesta pesquisa da Suécia, diziam assim: eles buscavam simplesmente recreação. Existem pessoas que estão buscando apenas um divertimento da vida, uma recreação. A vida está passando e eles estão se divertindo. Eles não estão se atentando para aquilo que está acontecendo à sua volta. E ainda existia um grupo, nesta pesquisa da Suécia, que dizia que a vida se resumia em algo, em buscar alguma coisa. Meus irmãos, querida igreja, os tempos mudaram e desde 1979 para cá, não resta a maior dúvida, mas as pessoas, elas ainda estão enfrentando a mesma questão. Uma das maiores dificuldades da nossa vida, da nossa existência, é descobrirmos para o que a gente nasceu, qual o objetivo da nossa vida. Você percebe que quando a gente descobre aquilo que a gente nasceu para fazer, a gente faz as coisas com alegria, com facilidade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu não acompanho futebol, mas às vezes que eu acompanhei, certa vez eu vi um jogo do Barcelona, e eu vi o Messi jogando com o Neymar. A alegria deles parecia que eles estavam num parque, brincando, eles estavam alegres. Então nós percebemos que eles haviam descoberto para o que eles haviam nascido. E eu não sei se você sabe, mas 80, 90% das pessoas, eles não trabalham onde gostariam de trabalhar. Apenas de 10 a 20% das pessoas, elas estão vivendo a profissão dos seus sonhos. Então, a pergunta que eu faço esta noite, a pergunta que Jesus faz através da sua palavra: que buscais? É interessante, irmãos, que no verso 35, a Bíblia diz assim, retrocedendo um pouquinho: no dia seguinte, João estava outra vez ali. Irmãos, a nossa vida, ela deve seguir um dia após o outro. Nós devemos ter calma, confiança em Deus e não tentar resolvermos tudo que a gente tem que resolver num único dia. Eu nunca me esqueço de um ensinamento que o nosso pastor Jorge trouxe para nós,
que muitas vezes um problema, ele é gigante hoje, ele é enorme hoje, e é muito importante que nós não tomemos nenhuma decisão no dia de hoje, quando estamos diante de um grande problema. Aí você deixa para resolver amanhã, você percebe que aquele problema que era gigantesco, ele já diminui. Depois de uns 3, 4 dias, você olha para aquele problema e fala, meu Deus, como eu estava desesperado por causa de uma bobagem. Então, nós precisamos compreender o que este texto diz. No dia seguinte, João, ele estava ali outra vez. Irmãos, nós somos os precursores de Jesus desta era moderna. Nós somos os proclamadores da palavra de Deus deste tempo. E no dia seguinte, nós devemos estar ali outra vez. Ou seja, nós precisamos fazer, realizar, cumprir o nosso chamado, aquilo que Deus nos chamou para fazer outra vez. Nós não podemos desistir, nós não podemos nos entregar, nós precisamos persistir. E é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, a cada dia basta o seu mal. Então, confiemos em Deus, que o Senhor, ele está para nos sustentar, para nos capacitar, para que possamos cumprir os propósitos que ele tem para o nosso coração. A Bíblia diz que João Batista estava outra vez ali, ou seja, sabe o que eu aprendo aqui? Que eu não posso desistir daquilo que Deus me chamou para fazer. É interessante, irmãos, que João Batista, ele estava com André e João. O João que escreveu este próprio evangelho, segundo a maioria dos estudiosos, eram João e André que estavam ali. O João Batista, conforme eu já disse, ele foi o precursor de Jesus, aquele que iria à frente, preparando o caminho do Senhor, para que Jesus viesse, após ele, tudo estivesse preparado. E o João Batista, ele tinha uma mensagem simples. João Batista, ele tinha uma mensagem peculiar, que ainda hoje, irmãos, nós devemos enfatizá-la. João Batista falava de arrependimento, e nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão falando mais de arrependimento. Nós precisamos continuar pregando o arrependimento, pregando contra o pecado. Nós precisamos enfatizar que as pessoas precisam se converter e mudar de vida para que sejam aceitas por Deus. Na verdade, nós já somos aceitos pelos méritos de Cristo, mas para que isso se concretize e se realize, nós precisamos de arrependimento, de transformação, de mudança de vida. E é interessante, irmãos, que João Batista, ele era uma pessoa simples. João Batista era uma pessoa humilde. João Batista, ele não possuía luxo algum. A Bíblia diz que ele se vestia com pelos de camelo, ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Olha só, irmãos, João Batista, ele não se deixou levar pela vaidade dos religiosos daquele tempo. Naquele tempo, ser um religioso, ser um líder religioso, era uma coisa que envolvia um grande status. E também, João Batista não se deixou levar pela gula, ele tinha uma dieta especial. Eu gostaria até de enfatizar um escritor, Leonard Ravenhill, quando ele diz assim que João Batista, ele jamais se sentiria bem num jantar da igreja. Ele era uma espécie de Elias, quando confrontava o pecado. E quando João Batista nasce, Zacarias e Isabel, eles já estavam de idade bem avançada. E segundo alguns historiadores, João Batista ficou órfão muito cedo. E ele foi criado ali no deserto da Judéia, por uma comunidade de essênios. Então, irmãos, depois, quando João Batista começa o seu ministério, irmãos, a sua congregação, a congregação de João Batista, era no deserto, a céu aberto. Uma vez eu fui numa congregação, numa igreja na Bolívia, era de uma Assembleia de Deus americana, no meio de um deserto, e ficava próximo à cidade de Sucre. E esta igreja, como ela ficava no meio de um deserto, em volta da igreja era cheio de
de cactos, e a igreja não tinha telhado. Eu nunca tinha visto uma igreja sem telhado. E aí eu perguntei para os irmãos, eu falei, mas aqui não chove? Ele falou assim, não, aqui é um deserto, aqui não tem como chover. A gente às vezes coloca um encerado quando a gente faz um culto durante o dia, né? Mas era uma igreja a céu aberto. E é interessante, irmãos, que mesmo João Batista, pregando ali naquele deserto da Judéia, a Bíblia diz que toda a Jerusalém ia ouvir João Batista. Não importa onde você esteja, se você tiver uma mensagem de Deus, cheia da unção, uma mensagem vinda dos céus, as pessoas, elas não vão se importar se você está numa catedral ou num deserto, elas vão querer te procurar para ouvir a palavra de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. E uma coisa que me chama a atenção, é que Jesus diz assim, que dos nascidos de mulher, João é o maior deles. Aí eu fui pesquisar a vida de João. Irmãos, João Batista, pelo menos a Bíblia registra, que ele nunca falou língua estranha. João Batista nunca abriu o Rio Jordão. João Batista, irmãos, nunca fez um milagre. E no entanto, Jesus elogia João Batista dizendo que dos nascidos de mulher, ele é o maior dos filhos dos homens. Aí eu comecei a pensar, mas por que ele é tido como o maior dos filhos dos homens? Por que essa qualidade? Sabe por quê, irmãos? Porque ele foi obediente ao seu chamado e fez aquilo que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Ele obedeceu à voz do Senhor. Então, descubra para o que você foi chamado, o que você busca. Peça para que o Senhor te mostre. Nunca é tarde. É interessante que no verso 36 a Bíblia diz assim: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que no verso 36 ele repete o que está escrito no verso 29. No 29 diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, nós percebemos aqui que João, ele repete a mesma pregação, o mesmo sermão, sendo já o outro dia. João, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, Jesus repetia mensagem, você sabia? Aquele sermão da montanha que Jesus prega, ali no capítulo 5 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus prega este mesmo sermão numa planície. A Bíblia diz lá nos primeiros capítulos de Lucas, que Jesus parando numa planície, num lugar plano, ele começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, o mesmo sermão que ele havia pregado lá. E sabe o que é interessante? É que no verso 29, no dia anterior, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no dia seguinte, quando ele enfatiza esta mesma expressão, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquelas palavras afetaram André, afetaram João, o evangelista. Sabe o que eu quero dizer esta noite? Que João Batista conhecia Jesus. Para João Batista, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero direcionar para você esta pergunta: quem é Jesus para você? Para João Batista, Jesus era o Cordeiro. Sabe o que eu entendo quando João Batista declara que Jesus é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus, que seria oferecido em sacrifício pelos meus e pelos teus pecados. Jesus é o Cordeiro inocente, sem mácula, sem ruga, sem pecado. Ele era o Cordeiro perfeito que seria oferecido pelos nossos pecados. E é interessante que quando André e João ouvem aquilo, eles passam a seguir a Jesus. Eles entendem que aquele Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era o Messias que havia nascido para cumprir e para morrer no nosso lugar.
E eu volto a te perguntar, quem é Jesus para você? Jesus é apenas um mestre? Jesus é apenas um psicólogo? Um psicanalista? Um psiquiatra? O que você pensa que é Jesus? Para mim, Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus. Para João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro puro e imaculado de Deus. Ou seja, quando se fala de Cordeiro, eu quero enfatizar que existe a inocência de Jesus que se destaca, a sua perfeição como Cordeiro, porque para morrer pelos pecados dos homens, o Cordeiro precisava ser perfeito, e Jesus é aquele que é perfeito, aquele que cumpre a justiça de Deus, a morte que eu deveria morrer, a morte que você deveria morrer. Jesus, ele morre por nós, para que você tenha a vida eterna. Quando João Batista faz esta declaração acerca de Jesus, esta declaração ela está repleta de um grande significado espiritual, daquilo que nós podemos imaginar de mais especial e profundo para as nossas vidas. André e João, diz o verso 37, os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Que quando João Batista, que era o mestre desses discípulos, agora João está encaminhando, ele está transferindo aqueles discípulos para Jesus. Irmãos, muitos líderes acabam discipulando as pessoas, e infelizmente nesta era moderna atual, muitos líderes acabam pensando que eles são os donos das almas das pessoas, mas João Batista, ele tinha convicção de que Jesus, ele era o foco principal do discipulado. João Batista discipulava as pessoas para que elas seguissem a Cristo. E é interessante, meus irmãos, que nós precisamos fazer com que as pessoas a quem nós discipulamos, elas estejam estruturadas em Deus. Elas precisam entender, assim como nós aprendemos que João Batista, ele praticava um discipulado saudável para com os seus seguidores. É interessante que há um momento que João Batista diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Depois João Batista diz assim: olha, este que está chegando, ele é maior do que eu, ele tem a primazia, porque ele veio antes de mim, e eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, nem de carregar as suas sandálias. Irmãos, que nós tenhamos esta humildade de João Batista. Duas coisas o discípulo de Jesus precisa fazer. A primeira, aprendendo com André e com João, o evangelista, é ouvir a palavra de Deus. Assim como eles ouviram a palavra declarada por João Batista, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Então, André e João, eles ouviram e na sequência, eles seguiram a Jesus. Ou seja, ouça a palavra de Deus, seja obediente a Deus, ande com Jesus, caminhe nesta terra, reconhecendo o senhorio de Jesus, que Ele é o Rei da Glória, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o Príncipe dos Reis da terra, que Ele é digno de louvor, de adoração e de gratidão. Aqui nós vemos, conforme eu já disse, a transferência de dois discípulos de João Batista para Jesus. E é interessante, irmãos, que quando acontece essa transferência, um deles acaba chamando um terceiro. O discipulado, ele vai se expandindo. João discipula André, juntamente com João, o evangelista, e André, ele vai até Pedro, que era seu irmão. Olha que bonito, irmãos. Quando nós olhamos para este texto, nós percebemos as primícias dos discípulos de Cristo. Veja como a igreja era pequena no início. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver a prontidão de João e de André em seguir a Jesus. Eles ouviram João Batista falando: eis o Cordeiro de Deus, e imediatamente eles seguiram. Eles não ficaram: João Batista, João, ele é o Messias mesmo? Eles não ficaram questionando. Imediatamente eles seguiram juntamente atrás de Jesus. Provavelmente eles tinham ouvido Jesus dizer no dia anterior, mas apenas naquele dia. Irmão, você já percebeu que às vezes nós ouvimos
uma palavra, mas depois nós prestamos atenção naquela palavra, aquela palavra faz efeito, e foi o que aconteceu. Eles já tinham ouvido que Jesus era o Cordeiro Santo de Deus, mas naquele dia, a palavra impactou a vida deles, ela surtiu efeito, mas agora sim, eles seguem a Jesus. E olha só, meus irmãos, João Batista, ele era um pregador de multidões, mas João Batista, ele não dispensa o evangelismo pessoal. Eu acho que o evangelismo pessoal, ele é muito mais difícil do que pregar para multidões, porque as multidões não te interrompem para te fazer perguntas. Já no evangelismo pessoal, você é interrompido, a pessoa te pergunta, então você tem que estar muito mais preparado. E quando nós olhamos para a vida de João Batista, nós aprendemos que o argumento mais forte, mais predominante que nós devemos ter na nossa vida, irmãos, é que Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o sacrifício de Deus pelas nossas vidas. E sabe o que me chama a atenção nesse texto, que me alegra o coração? É que quando João Batista diz, tanto no verso 29 quanto no 36, ele fala assim: e vendo passar a Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. No verso 29, diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o pecado do mundo, não é só de Israel. Esse Cordeiro de Deus, ele não foi prometido apenas para Israel, ele é prometido para o mundo, ele é prometido para Penápolis, ele é prometido para você que está aqui esta noite. Este sacrifício é para você, este Cordeiro é o perdão dos seus pecados. Será que você entende isso? Você é perdoado pelos méritos de Cristo. Então, quando você aceita esse sacrifício, você é justificado, você é perdoado, você é renovado, você é colocado numa nova posição de vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Somente Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Somente Jesus pode nos purificar. Somente Jesus pode nos transformar. Jesus, é interessante, irmãos, que ele se expressa de uma forma gentil quando ele percebe a presença daqueles discípulos. Ali no verso 38 do capítulo 1 de João, o verso 38 diz assim: Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? Olha só, irmãos, eles seguiam Jesus. Embora Jesus estivesse de costas, voltada para eles, as costas de Jesus estavam voltadas para João e André. Mas mesmo assim, Jesus logo percebeu a presença deles e voltou-se para aqueles homens que estavam seguindo. Observe, irmãos, que Jesus, ele percebe os primeiros movimentos de uma alma em direção a ele. Quando uma pessoa dá um passo em caminho para o céu, Jesus percebe. E é interessante que o próprio Senhor Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você vem a Jesus, Ele não vai te lançar fora, Ele perdoa os teus pecados, Ele renova a tua vida, Ele renova o teu coração. Jesus, Ele não espera que eles lhe pedissem permissão para falar com eles. Jesus toma a iniciativa e chega para eles e diz assim: o que vocês estão buscando? Irmãos, qualquer comunhão que exista entre uma alma que é sedenta por Deus, que precisa de Jesus, a conversa sempre começa por Jesus. Vocês lembram da mulher samaritana? Jesus chega para ela e ninguém conversava com mulher, apenas se a mulher fosse sua esposa ou uma parenta. E Jesus já chega pedindo, me dá um copo d'água. Ou seja, fazendo com que aquela mulher se sentisse especial, valorizada, uma pessoa digna. Então Jesus, pelos seus méritos, nós somos valorizados, nós somos perdoados, nós somos dignificados. E é Ele que começa a conversa. Como Jesus é lindo, como Jesus é maravilhoso, como Jesus é humilde. E Ele lhes disse, que buscais? Irmãos, quando a gente lê, que buscais? Jesus não está dando uma repreensão neles, pela ousadia deles em penetrar naquele grupo. Irmãos, Jesus, Ele veio para nos buscar, e Ele nunca repreende ninguém por procurá-lo. Jesus não dá dura em ninguém que vem até Ele.
ele não lança fora, ele se aproxima, ele abraça. E ao contrário do que possa parecer, isso é um gentil convite. Jesus, ele nos convida esta noite. Ele pergunta: que buscais? Ele te pergunta: o que você deseja? Quais os teus planos? O que você quer? O que você está pensando? Quais os seus projetos? É importante que nós apresentemos os nossos planos a Jesus, para que Ele possa abençoá-los, para perguntar a Ele se é da vontade dEle, se Ele participa desta situação. E nós percebemos que Jesus, Ele convida aqueles dois homens modestos, aqueles homens simples, acanhados, que provavelmente estão nervosos, querendo se aproximar de Jesus. E é como se Jesus tivesse dito assim: qual é o seu pedido? Qual é a sua solicitação? Olha só, irmãos, aquelas pessoas que se dedicam em ensinar questões das almas, questões a respeito dos valores da vida e da alma do ser humano, elas devem ser humildes, mansas como Jesus. Então Jesus, ele se aproxima e ele incentiva a eles para que comecem a desenvolver um diálogo ali. E a pergunta que Jesus faz é a pergunta que nós deveríamos propor a nós mesmos. Eu devo perguntar para mim: o que eu busco? O que você busca? Qual é o objetivo da tua vida? O que você quer quando você se aproxima de Jesus? O que buscamos quando nos aproximamos de Deus através da pessoa de Jesus? Nós procuramos um mestre? Nós procuramos um reconciliador? Nós procuramos um soberano? Se nós estivermos com este intuito, com este pensamento, se nós estivermos com a nossa visão, com os nossos olhos e os nossos motivos fixos, nós estaremos cheios de luz, se nós tivermos esta intenção. E é interessante que a pergunta humilde que eles fizeram a respeito da moradia de Jesus, eles falam assim: Rabi, onde moras? Quando aqueles homens, André e João, chamam Jesus de Rabi, chamam Jesus de mestre, eles indicam que o seu desejo era seguir a Jesus, era ser ensinados por Jesus. E é interessante que Rabi significa mestre. Rabi significa um mestre que ensina. Os judeus, eles chamavam os seus mestres, os seus rabis, de doutores ou eruditos. Erudito é aquele que tem uma instrução vasta e variada. Então eles seguiram Jesus para serem seus alunos. Eles não tinham intenção de ficar ricos, eles não tinham intenção de serem curados, ainda que ser curado é uma ótima intenção. Eles queriam seguir Jesus, eles queriam ser discípulos de Jesus. Olha só, meus irmãos, quando eles perguntam onde ele mora, eles estão querendo dizer o seguinte: que eles querem conhecer Jesus melhor, que eles querem marcar um horário para conversar com Jesus. E quando eles perguntam: Rabi, onde moras? Eles ficam esperando, porque um discípulo, na cultura do Oriente, ele jamais poderia se convidar para ir à casa de um mestre. Então, é interessante que o mestre Jesus, ele abre as portas da sua casa para eles. Jesus, ele diz assim: vinde e vede. Irmãos, que coisa maravilhosa. Já pensou você perguntar para Jesus: Senhor, mestre, onde o Senhor mora? Aí Jesus diz assim: vem ver, vamos lá na minha casa conhecer. Irmãos, Jesus estava dizendo: eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês saibam onde eu vivo, a simplicidade do meu lugar. Provavelmente quando eles chegaram e viram que Jesus era simples, que ele era uma pessoa humilde, que ele não prometia riquezas nesta terra, mas uma riqueza de uma vida eterna num lugar superior, eles perceberam que aquele mestre era diferente, que aquele mestre tinha algo para mostrar a eles. E assim, irmãos, deve ser a nossa vida cristã, o nosso bom desejo de estar com Jesus. Jesus, ele nos convida para que entremos no seu alojamento. Sabe quando Jesus faz isso? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 3,
Jesus diz assim: olha só que lindo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, Jesus quer que a gente vá morar com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus fala para João e André: vinde e vede, eles não ficam apenas aquele dia, aquela tarde. Eles ficam os próximos 3 anos e meio com Jesus. E neste período de 3 anos e meio, eles descobrem que eles nunca mais querem se separar de Jesus. Eles querem ficar para sempre juntamente com Jesus. E Jesus quer que a gente vá morar com Ele, irmãos. Então, você quer morar com Jesus? Caminhe nesta terra sendo obediente a Deus, obedecendo aos princípios de Jesus, sendo fiel à palavra de Deus, que um dia você vai ter uma morada na morada eterna, nas mansões celestiais. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós veremos a sua beleza, a sua excelência. Jesus quer que o conheçamos, Jesus quer que nós saibamos de onde Ele é, onde Ele vive e os planos que Ele tem para nós. Irmãos, uma vez, existe uma ilustração que diz assim, que o menininho falou para o seu pai: pai, como é Deus? E o pai falou assim: filho, está vendo aquele avião? E o avião estava passando. Ele falou assim: mas pai, aquele avião é tão pequenininho. Ele falou assim: vamos lá no aeroporto, que eu vou te mostrar o avião. Aí ele levou o filho. Quando ele chegou perto daqueles aviões gigantescos, o filho falou assim: pai, que avião grande, como que esse avião é grande? E o pai disse assim: filho, assim é Deus. Quando nós nos aproximamos dele, ele é gigante, ele é enorme, ele é grandioso. Mas se nós estivermos distantes, vai parecer que ele é pequenininho. Então, venha para o aeroporto de Deus, venha se aproximar de Deus, que você vai ver a grandeza do Pai. Quando Jesus leva aqueles 2 discípulos para o lugar onde ele morava, ele estava querendo mostrar a sua simplicidade. Ele queria mostrar que ele não tinha as riquezas deste mundo, que as suas riquezas eram espirituais, eram riquezas eternas, eram riquezas de valores morais, valores espirituais. Então, meus irmãos, Jesus os convida para que venham imediatamente, sem demora, para a presença dele. Vocês percebem que Jesus, quando ele está caminhando, João e André conversam com ele e falam: Rabi, onde moras? Jesus, ele não fala assim: ó, só um instantinho, conversa com o meu secretário aqui, que ele vai ver um horário na minha agenda, eu estou meio ocupado. Não, ele fala: vinde e vede. Ele recebe de braços abertos, ele quebra todos os protocolos dos grandes mestres. Jesus, ele abre o coração para aquelas pessoas. Cristo os convida imediatamente para que venham, para que vejam. Irmãos, nunca haverá melhor ocasião do que agora em ter um encontro com o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim: eis aqui agora o tempo aceitável, o tempo de estarmos na presença do Senhor, o tempo de buscarmos a Jesus. Você quer se encontrar com Deus? Você quer se encontrar com Jesus? Jeremias, no capítulo 29, verso 13, está escrito assim, olha só, meus amados irmãos: e buscar-me-eis, eu peço para a mídia colocar ali, Jeremias 29, 13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos ter um encontro especial com Deus, buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade de alma. E é interessante, meus amados irmãos, olha só, que palavra interessante. Nós precisamos ter compromisso com Deus, compromisso com Jesus.
A palavra de Deus nos diz, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, verso 2b, está escrito assim, ó: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Então, Deus tem compromisso com aqueles que caminham com Ele. Nós precisamos caminhar com Jesus, andar com Jesus, para que possamos cumprir os propósitos de Deus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós devemos ser persistentes. Olha só, a palavra de Deus nos diz assim, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 11: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Irmãos, quando buscamos a Deus, não é esporadicamente, não é apenas no domingo aqui, é continuamente. Nós devemos buscar o nosso Deus. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Nós precisamos, irmãos, Deus, Ele precisa ser uma prioridade na nossa vida. Olha que coisa interessante, o Salmo 63, verso 1, está escrito assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Glorificado seja o nome de Jesus. O salmista tinha Deus como a sua prioridade, ele buscava Deus, ele tinha sede, a alma dele, a carne dele tinha sede de Deus, e assim deve ser a nossa vida, a nossa existência. Nós precisamos fazer de Deus uma prioridade. Ele buscava Deus de madrugada. Nós precisamos, irmãos, olha só, Mateus capítulo 7, verso 7, conforme eu já disse, nós precisamos ter persistência em buscar ao Senhor. Mateus 7 diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O próprio Jesus está dizendo que nós precisamos pedir, que todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta vai se abrir. Glorificado seja o nome de Jesus. Olha só, no Salmo 37, verso 4, a Bíblia fala da nossa confiança e da alegria que nós devemos ter em Deus. Salmo 37, 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ou seja, alegra-te no Senhor, descanse no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. E ainda no Salmo 34, 4, fala-nos sobre a libertação do medo. Olha que lindo: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, não foi de alguns temores, foi de todos. O Senhor te livra de todos os temores. Glorificado seja o nome de Jesus. E para você que quer amparo para a sua vida, que busca amparo, lembra-se que a pergunta de Jesus é: o que buscais? E talvez você esteja em dúvida e não saiba o que você deva buscar. Então eu quero lhe sugerir, com estas palavras, com estes versículos, o Salmo 9, verso 10 diz assim: em Ti confiarão os que conhecem o Teu nome, Senhor, porque Tu, Senhor, nunca desamparaste os que Te buscam. Aqueles que buscam o Senhor são amparados, são abençoados, são abraçados e protegidos pelo Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 55, verso 6, olha que palavra linda e gloriosa. O profeta Isaías, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, nós estamos na dispensação da graça. O Senhor, Ele está perto.
Só basta clamarmos, buscarmos santificar as nossas vidas com a ajuda do Espírito Santo que se faz presente. Nós precisamos estar na presença de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. E no Salmo 119, verso 2, fala sobre a felicidade e a bênção. Olha que lindo. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Sabe o que o Salmo está dizendo aqui? Que a felicidade está em guardar os testemunhos, os preceitos do Senhor. Não apenas guardar, mas buscá-lo em oração. Glorificado seja o nome de Jesus. Amós capítulo 4, ou melhor, Amós capítulo 5, verso 4, está escrito assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Você quer viver a vida eterna? Busque a Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Salmo 34, verso 10, eu já estou encerrando. Diz assim, fala sobre provisão, irmãos. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Você quer que não falte nada na sua vida? Busque ao Senhor, seja fiel ao Senhor, seja dizimista fiel, seja grato ao Senhor, que Ele não vai permitir que falte nada na sua casa. E para concluir, querida igreja, o livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na força do poder de Deus que nós precisamos nos fortalecer. Neste momento, eu quero convidar a igreja para se colocar em pé. Quero convidá-los, vamos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus. Eu quero pedir para que a amada igreja, neste momento, feche os seus olhos. Vamos apresentar as nossas vidas a Deus. Eu quero perguntar se esta noite nós temos alguma pessoa que gostaria de aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Eu peço que a igreja curve as vossas cabeças neste momento. Vamos orar ao Senhor. Eu quero perguntar se nós temos alguém que não é crente aqui, alguém que não é evangélico, que gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Temos alguém esta noite? Você quer receber esta oração? Quer que o seu nome seja escrito no livro da vida? Amém? Vamos orar? Tem alguém que está voltando para Jesus, que gostaria de retornar à casa do Pai? Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Se você quiser vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer, papaizinho querido, pelo teu tão grande e infinito amor. A maior prova deste amor foi que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados. Pai, nós queremos te pedir a tua bênção sobre a vida desta igreja. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha esclarecer os pensamentos e objetivos de cada um daqueles que aqui se fazem presente. A mensagem desta noite foi: que buscais? Que cada um de nós possamos entender a nossa missão nesta terra, o objetivo da nossa vida, que nós saiamos deste lugar com a nossa mente clareada, entendendo que a maior missão, o maior entendimento que nós devemos ter é que Jesus Cristo é o Senhor da glória, é que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa alma, e que mediante o perdão dos nossos pecados, oferecidos por Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, nós somos perdoados, renovados e purificados pelos méritos de Cristo. Pai, em nome de Jesus, renova as nossas vidas, renova as nossas forças,
Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Abençoa os nossos pastores que estão em viagem. Abençoa cada um dos nossos amados que estão aqui esta noite, cada família aqui representada, que estarão retornando aos vossos lares. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre a nossa vida, que o Teu amor constante seja sobre os nossos corações. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, pelos méritos de Cristo. Assim te pedimos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Eu quero convidar o pastor Teixeira para vir dar a bênção apostólica. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus por tão boa palavra. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus para sempre. Amém.